Hello, tudo bem? Você já parou para pensar o quanto que a internet é importante, o quanto que ela pode movimentar a nossa vida? E muitas vezes por uma palavra, uma forma da gente olhar as coisas, a gente pode também mudar a vida de alguém? Que através dessa direção que nós temos aqui, nesse momento em que eu estou aqui tentando transmitir uma informação, uma palavra que eu disser e que não for boa, eu posso às vezes estar destruindo a vida de alguém? Pois é, olha a responsabilidade nossa. Eu gosto muito de usar esse espaço da internet para falar um pouquinho sobre a negritude mesmo, sobre como é ser para mim uma mulher preta, como são as minhas experiências dentro da sociedade, ah, e como é que como isso se reflete em mim, no meu dia a dia, na questão do trabalho, na questão das conquistas. Hoje eu sou uma mulher acima dos 40, sou uma mãe solo, moro numa região muito populosa, né, periférica, e eu gosto muito, assim, isso me faz pensar muito, assim, no correr da vida, assim, muitas coisas que quando eu era mais jovem, né, não, quando eu era mais jovem, ainda me considero jovem, 40 anos ainda jovem, mas que muitas vezes eu parava e pensava assim, por que está acontecendo desse jeito comigo? Hoje eu vejo muitas discussões na internet falando sobre a questão da mulher negra, sobre uma sociedade que muitas vezes é esquecida, que é essa população que muitas vezes tem os filhos criminalizados, que tem as suas relações sexuais violentas, né? Que é o maior público que sofre com a violência doméstica de uma forma silenciada, né, que muitas vezes não é ouvida porque não tem os registros dentro das delegacias, dentro dos anuários, né, anuários de seguranças públicas, que muitas vezes você tem um registro do estado, mas não tem um registro regional. Você pegar uma região nobre e fazer uma estatística de uma área nobre e não pensar na periferia como um público maior, que é o público negro. Ai, gente, é tanta coisa. E aí daí você vai vendo de uma impunidade em cima da outra, né, uma negligência em cima da outra. Quem são as mulheres que muitas vezes têm que utilizar sistemas como o SUS, né, o sistema de saúde único, que é dado à população, para quem é dada mais, quem sofre a maior violência obstétrica dentro dos hospitais. E aí a gente está falando de violência obstétricas para as mulheres, né, as gestantes, mas e aí quando você trata também de outras questões de saúde que você tem que tratar também dentro de um SUS? Como é que será que é essa tratativa? Essas violências é só na parte obstétrica? Ou quantas pessoas estão em filas de hospitais, aguardando um atendimento? E aí, quando você vai ver a grande massa, o grande público que aguarda é um público, já sabe, um público negro, né? Então, que sociedade nós somos quando nós não paramos para pensar nisso? Que tipo de formação estamos querendo? Né? Esse grupo não me pertence? Que tipo de população estamos pensando quando eu vejo os arranjos familiares apenas como sistema patriarcal, apenas como aquele sistema que foi criado por um homem que não queria uma determinada raça? Então, assim, é muita. E aí, às vezes, eu penso, eu preciso desse espaço, eu preciso de um momento para mim poder falar, né, as torturas psicológicas que muitas vezes eu vejo aqui, que você chega, eu olho, eu gostaria muito, quando se ouve vídeos assim, que se pense, quando você está num espaço e que você é servido por alguém, qual o recorte de raça dessa pessoa, ou mesmo quais são ali os detalhes, os traços, né? É uma pessoa com deficiência, é uma pessoa
retinta, né? É uma mulher. Quem são essas pessoas? E quando eu vejo cargos de gerências, quando eu vejo cargos, o CEO, ou, sei lá, vai levantando aí cargos de grandes confiança. Quem são as pessoas? Quais são os recortes que a gente vê nesses grupos, quando nós vemos formações também, pesquisas? Quem são os nossos pesquisadores? Durante um bom tempo eu ouvia pessoas falarem assim: o negro é burro. Burro por quê? Porque ele é impedido de entrar à escola, porque ele é marginalizado desde o dia do nascimento, porque a mãe dele, para poder gestar ele e para poder parir ele, é sobre violência, ela gera a criança na violência, ela pare na violência, que é a violência obstétrica, ela tem um pré-natal violento, que são as agentes de saúde, as enfermeiras e médicas e médicos, né? Hoje em dia no SUS, em unidades básicas, você não ouve falar nem que se tem ginecologista mais. E quem é o público que está sendo atendido, né, nesses locais? Faça esse recorte de raça, começa a pensar nisso. É, e fica difícil, né, a gente não se conter. Mas vamos pensar também nos avanços. O que a gente tem como um avanço para essas pessoas? Ah, nós temos as cotas. As cotas o quê? Nenhum lugar que você tem um grupo de 30% de pessoas que podem entrar e que muitas vezes é negligenciado um emprego, é negligenciado uma condição social, uma moradia, estrutura para que possa manter essa cota. E aí? Eu dei uma cota para essa pessoa? É isso, tá bom? E eu acho que vale muito a reflexão. Vamos refletir sobre quem somos para o outro.